Você já imaginou um lugar onde a natureza parece ter sido desenhada à mão, onde montanhas gigantes mergulham em águas cristalinas e o silêncio tem tanto valor quanto as palavras? Um país onde a simplicidade não é sinal de pouco, mas de sabedoria. Onde as pessoas aprendem, desde cedo, que respeitar a natureza, o próximo e a própria história é a verdadeira riqueza. Esse lugar existe, e ele se chama Noruega. Muito além dos fiordes que aparecem em cartões postais ou das luzes da aurora boreal que encantam o mundo, existe uma Noruega que poucos conhecem. Uma terra onde o passado continua vivo, onde antigas tradições caminham lado a lado com uma das sociedades mais modernas do planeta. Um país que consegue unir inovação e humildade, tecnologia e natureza, progresso e tranquilidade de uma forma que parece quase impossível. Talvez seja justamente por isso que tantos visitantes saem da Noruega, com a sensação de que ali existe um jeito diferente de enxergar a vida. A Noruega faz parte da Escandinávia, ao lado da Suécia e da Dinamarca. Esses três países compartilham muito mais do que fronteiras próximas. Dividem séculos de história, uma forte herança viking, idiomas parecidos e uma cultura construída sobre valores que atravessaram gerações. Mas em vez de viver apenas do passado, os noruegueses transformaram essa herança em inspiração para construir um dos lugares com melhor qualidade de vida do mundo. E talvez o aspecto mais curioso seja justamente este. Apesar de toda a sua riqueza, a Noruega não costuma impressionar pelo luxo. Ela impressiona pela simplicidade. É comum ver pessoas caminhando pelas ruas sem ostentação, utilizando transporte público, fazendo trilhas nas montanhas nos finais de semana ou simplesmente aproveitando o tempo ao ar livre com a família. Existe uma palavra muito importante para os noruegueses: equilíbrio. Trabalhar é importante, mas viver também é. O sucesso por lá não é medido apenas pelo dinheiro, mas pela qualidade do tempo, pela confiança entre as pessoas e pela conexão com a natureza. Essa forma de viver tem raízes profundas. Muito antes dos grandes edifícios modernos, essas terras eram ocupadas pelos vikings, navegadores que desafiaram oceanos quando boa parte do mundo ainda temia o desconhecido. Embora sejam lembrados como guerreiros, eles também eram comerciantes, exploradores, artesãos e construtores de embarcações extraordinárias. A coragem para enfrentar o mar e a capacidade de superar desafios acabaram se tornando parte da identidade cultural do povo norueguês. Essa herança ainda pode ser percebida no modo como o país valoriza a disciplina, a honestidade, o respeito à comunidade e a humildade. São características que aparecem no cotidiano das pessoas e ajudam a explicar por que a Noruega desperta tanta admiração em quem a visita. Ao longo desta viagem, vamos descobrir que a verdadeira beleza da Noruega não está apenas nas paisagens que parecem saídas de um conto de fadas. Ela está, principalmente, na maneira como um povo conseguiu preservar suas raízes enquanto construía um futuro admirado pelo mundo inteiro. E essa é apenas a primeira parada de uma jornada que promete revelar um dos países mais fascinantes do planeta. Se existe um lugar onde essa história começou a ganhar forma, esse lugar é a costa sudoeste da Noruega. Ali está Stavanger, uma cidade que hoje encanta visitantes com seu ritmo tranquilo, suas ruas preservadas e a impressionante paisagem dos fiordes, mas que, há mais de 1000 anos, foi cenário de acontecimentos que mudariam o destino de um país inteiro. É difícil imaginar que as águas calmas que cercam a cidade já testemunharam disputas entre reis, viagens rumo ao desconhecido e o nascimento de uma nova nação. No entanto, foi justamente nesta região que, segundo a tradição histórica, aconteceu a Batalha de Hafrsfjord. A vitória do rei Haroldo Cabelo Belo marcou o início da unificação dos diversos pequenos reinos que ocupavam estas terras, dando origem ao Reino da Noruega.
Hoje, quem visita Stavanger encontra um ambiente completamente diferente daquele passado turbulento. A cidade transmite serenidade. Casas brancas de madeira cuidadosamente preservadas dividem espaço com ruas de pedra, pequenos cafés, marinas e parques onde moradores aproveitam cada momento ao ar livre. Existe um orgulho silencioso em preservar a história sem deixar de olhar para o futuro. À beira do fiorde, 3 enormes espadas de bronze permanecem fincadas na rocha. O monumento, conhecido como Espadas na Rocha, não celebra apenas uma vitória militar. Ele simboliza algo ainda mais importante para os noruegueses: a paz conquistada após a união. Em vez de exaltar a guerra, o monumento lembra que nenhuma espada deverá ser novamente retirada dali, representando o desejo de estabilidade que acompanha o país até os dias atuais. Mas talvez a maior surpresa seja perceber que os vikings eram muito diferentes da imagem construída por filmes e séries. Sim, eram guerreiros quando necessário, mas também eram agricultores, pescadores, comerciantes, artesãos e navegadores extremamente habilidosos. Suas embarcações, construídas com uma engenharia impressionante para a época, permitiram alcançar terras distantes, estabelecer rotas comerciais e explorar regiões que poucos europeus conheciam. O mar sempre foi uma extensão da própria casa para os noruegueses. Durante séculos ele forneceu alimento, abriu caminhos para o comércio e conectou pequenas comunidades espalhadas por uma costa repleta de ilhas e fiordes. Ainda hoje, essa ligação permanece evidente. Em muitas cidades, a vida continua girando em torno dos portos, dos barcos e da pesca, enquanto os fiordes fazem parte do cotidiano como se fossem grandes avenidas naturais. Essa convivência constante com uma natureza grandiosa também moldou o comportamento das pessoas. Em um ambiente onde o inverno pode ser rigoroso e as montanhas impõem respeito, aprender a cooperar sempre foi mais importante do que competir. Talvez por isso, valores como confiança, responsabilidade e simplicidade sejam tão presentes na sociedade norueguesa. Existe até uma filosofia muito comum por aqui. Não é preciso possuir muito para viver bem. O que realmente importa é ter tempo para caminhar por uma floresta, remar por um lago tranquilo, reunir a família em uma cabana nas montanhas ou simplesmente observar o sol desaparecer atrás dos fiordes. Deixando Stavanger para trás, a paisagem continua mudando a cada quilômetro. Estradas estreitas acompanham montanhas cobertas por florestas. Pequenas fazendas aparecem entre os vales e, em muitos trechos, a única companhia é o reflexo do céu nas águas dos fiordes. É uma viagem que parece desacelerar o tempo, até chegar à cidade que representa o coração da Noruega moderna, Oslo. Diferente do que muitos imaginam, Oslo não tenta competir com as grandes metrópoles do mundo através de arranha-céus ou do movimento acelerado. A capital norueguesa escolheu outro caminho. Ela foi construída para as pessoas, não para os carros. É comum ver moradores indo ao trabalho de bicicleta, utilizando o transporte público eficiente ou simplesmente caminhando por ruas amplas e arborizadas. Aqui, a pressa parece ter perdido espaço para a qualidade de vida. Talvez seja por isso que uma das primeiras impressões de quem visita Oslo seja a sensação de organização. Tudo parece funcionar de maneira silenciosa. As filas são respeitadas, o trânsito flui com tranquilidade e existe uma confiança mútua difícil de encontrar em muitos lugares do mundo. Em diversas situações, ninguém precisa fiscalizar ninguém. O respeito pelas regras faz parte da educação recebida desde a infância, e essa educação merece um destaque especial. Na Noruega, aprender vai muito além das salas de aula. As escolas incentivam o pensamento crítico,
a criatividade e a convivência entre os alunos. As crianças passam bastante tempo ao ar livre, mesmo durante o inverno. Brincar na natureza, explorar florestas e aprender observando o ambiente são considerados parte essencial do desenvolvimento. Afinal, para os noruegueses, conhecer o mundo começa conhecendo o lugar onde se vive. Esse contato constante com a natureza ajuda a explicar outro costume muito presente na sociedade: a valorização da confiança e da independência. Desde pequenos, os jovens aprendem a tomar decisões, resolver problemas e assumir responsabilidades. Ao mesmo tempo, crescem entendendo que o sucesso de uma comunidade depende da colaboração entre todos. Outro aspecto que chama a atenção em Oslo é a maneira como tradição e inovação convivem naturalmente. Edifícios de arquitetura moderna dividem espaço com construções históricas, enquanto museus preservam objetos que contam a trajetória do país desde os tempos mais antigos até os dias atuais. Em vez de apagar o passado, os noruegueses preferem incorporá-lo ao presente. A cidade também revela um lado artístico surpreendente. Esculturas espalhadas pelos parques, bibliotecas abertas ao público, centros culturais e espaços dedicados à música fazem parte do cotidiano. O acesso à cultura é visto como um investimento na sociedade e não como um privilégio para poucos. Talvez por isso a criatividade esteja presente em tantas áreas, do design à arquitetura, da literatura à tecnologia. Mas existe um hábito que resume muito bem a forma de viver dos noruegueses. Sempre que surge uma oportunidade, eles procuram estar do lado de fora. Não importa se é verão ou inverno. Um simples passeio à beira do fiord, uma caminhada em um parque ou um café apreciando o sol, já são suficientes para transformar o dia. Existe até um ditado bastante conhecido entre eles: não existe mau tempo, apenas roupas inadequadas. Essa frase revela muito sobre a maneira como encaram a vida. Em vez de esperar pelas condições perfeitas, aprendem a aproveitar cada estação exatamente como ela é. Ao conhecer Oslo, fica claro que sua maior riqueza não está apenas em seus edifícios ou em sua importância política. Ela está na maneira como a cidade demonstra que desenvolvimento também pode significar equilíbrio, respeito e bem-estar. E é essa filosofia que continuará nos acompanhando enquanto seguimos viagem, para descobrir outras paisagens e tradições que fazem da Noruega um país verdadeiramente singular. Ao deixar a capital para trás, a Noruega revela uma de suas faces mais autênticas. As cidades vão ficando para trás e, pouco a pouco, a paisagem passa a ser dominada por montanhas, rios cristalinos e vales que parecem intocados pelo tempo. É nesse cenário que chegamos a um dos lugares mais especiais do país, Innerdalen. Conhecido como o vale mais bonito da Noruega, Innerdalen não impressiona apenas pela beleza de suas montanhas ou pela transparência de seus lagos. O que realmente torna este lugar extraordinário é a sensação de paz que ele transmite. Não existem grandes construções, avenidas movimentadas ou o ritmo acelerado das grandes cidades. Aqui, quem dita o tempo é a própria natureza. Existe uma característica muito marcante no povo norueguês: a capacidade de encontrar felicidade nas coisas mais simples. E poucos lugares representam melhor esse estilo de vida do que Innerdalen. Nos finais de semana, famílias inteiras percorrem trilhas, fazem piqueniques, caminham por horas entre os vales ou simplesmente sentam às margens de um lago para contemplar a paisagem. Não é necessário haver um grande evento para sair de casa. Estar em contato com a natureza já é, por si só, um motivo suficiente. Essa relação tão profunda com o ambiente natural possui até um nome muito conhecido na Noruega: Friluftsliv.
uma filosofia de vida que pode ser traduzida como vida ao ar livre. Muito mais do que praticar esportes ou fazer caminhadas, ela representa a ideia de que o bem-estar está diretamente ligado ao tempo que passamos em meio à natureza. É um hábito ensinado desde a infância e levado para toda a vida. No entanto, algo permaneceu praticamente intacto: o respeito pelas próprias raízes. É justamente essa combinação entre tradição e modernidade que torna a Noruega um lugar tão admirado. Aqui, o passado não foi esquecido. Ele continua servindo de inspiração para construir um presente marcado pela confiança, pela igualdade e por uma qualidade de vida que desperta a curiosidade do mundo inteiro. Talvez seja justamente por isso que a preservação ambiental seja levada tão a sério no país. Em lugares como Inerdalen, não é difícil perceber o cuidado dos visitantes. As trilhas permanecem limpas, a vegetação é respeitada e existe um entendimento coletivo de que a natureza não pertence às pessoas. São as pessoas que têm o privilégio de fazer parte dela. Ao longo do caminho, pequenas cabanas de madeira aparecem entre as montanhas. Muitas delas pertencem a famílias que passam alguns dias longe da cidade para descansar, ler um livro, pescar ou apenas aproveitar o silêncio. Em um mundo cada vez mais conectado, onde o celular ocupa boa parte do nosso tempo, muitos noruegueses escolhem justamente o contrário: desconectar-se para reencontrar aquilo que realmente importa. Durante o verão, os campos ficam cobertos por diferentes tons de verde. Flores silvestres aparecem por toda parte e o sol permanece por muitas horas no céu, prolongando os dias e convidando as pessoas a permanecerem do lado de fora. Já no inverno, a neve transforma completamente a paisagem, criando um cenário silencioso e quase mágico. E, curiosamente, nenhuma das estações impede que os moradores continuem explorando a região. Para eles, cada época do ano oferece uma experiência diferente. Mas Inerdalen também nos ajuda a compreender um aspecto importante da cultura norueguesa. A verdadeira riqueza nem sempre está naquilo que se possui, mas na liberdade de poder viver momentos como estes. Caminhar sem pressa, respirar um ar puro, ouvir apenas o vento passando pelas montanhas e perceber que a natureza continua exatamente como era há centenas de anos é uma experiência que muitos visitantes descrevem como transformadora. É impossível passar por Inerdalen sem entender por que a Noruega ocupa frequentemente os primeiros lugares quando o assunto é qualidade de vida. Antes mesmo de pensar em desenvolvimento econômico, o país aprendeu a proteger aquilo que nenhuma tecnologia é capaz de substituir: suas paisagens, seu equilíbrio com o meio ambiente e a conexão profunda entre as pessoas e a natureza. E talvez seja justamente nesse vale silencioso que essa filosofia fique mais evidente do que em qualquer outro lugar da Noruega. Depois do silêncio dos vales de Inerdalen, a estrada segue em direção ao litoral oeste da Noruega. Aos poucos, as montanhas começam a se abrir, o ar ganha o cheiro do oceano e pequenas embarcações aparecem navegando por águas tranquilas. É nesse encontro entre a terra e o mar que surge Bergen, uma cidade que há séculos vive voltada para o horizonte. Durante muito tempo, Bergen foi a principal porta de entrada da Noruega para o restante da Europa. Antes das rodovias modernas e dos aviões, era por este porto que mercadores chegavam trazendo tecidos, especiarias, ferramentas e ideias. Em troca, levavam peixes, madeira e outros produtos que fizeram da Noruega uma importante nação marítima. Essa relação com o mar moldou não apenas a economia da cidade, mas também o caráter de seu povo. Logo ao chegar,
um dos cenários mais marcantes chama a atenção. Às margens do antigo cais, fileiras de casas de madeira coloridas parecem desafiar o tempo. Construídas há centenas de anos, elas permanecem praticamente no mesmo lugar, lembrando uma época em que marinheiros, comerciantes e viajantes de diferentes partes do continente cruzavam essas ruas estreitas todos os dias. Caminhar por Bergen é como atravessar um pedaço vivo da história, onde passado e presente convivem naturalmente. Mas talvez o maior patrimônio da cidade não esteja em suas construções. Está na forma como seus moradores preservam um modo de vida simples e profundamente ligado ao oceano. O mar nunca foi apenas uma paisagem bonita. Ele sempre representou alimento, trabalho e conexão com o restante do mundo. Até hoje, muitos barcos deixam o porto ainda antes do amanhecer, mantendo viva uma tradição que atravessa inúmeras gerações. Essa proximidade influencia até mesmo a culinária. Os mercados locais exibem diariamente peixes frescos, camarões, caranguejos e frutos do mar preparados de maneiras que respeitam o sabor natural dos ingredientes. O salmão norueguês, conhecido mundialmente pela qualidade, faz parte do cotidiano da população, assim como o tradicional bacalhau, que durante séculos ajudou a sustentar famílias e fortaleceu o comércio do país muito além de suas fronteiras. Outro detalhe curioso é que Bergen é conhecida como uma das cidades mais chuvosas da Europa. Em muitos lugares, dias cinzentos seriam motivo para cancelar passeios. Aqui acontece exatamente o contrário. Os moradores simplesmente vestem uma boa capa de chuva e continuam suas atividades normalmente. Afinal, aprender a conviver com o clima faz parte da vida desde a infância. Essa capacidade de se adaptar às condições da natureza, em vez de lutar contra elas, revela muito sobre a mentalidade norueguesa. Ao redor da cidade, 7 montanhas abraçam Bergen como um enorme anfiteatro natural. Do alto delas, é possível observar um cenário onde telhados coloridos, fiordes e embarcações parecem formar uma única paisagem. Não por acaso, muitos noruegueses dizem que Bergen é o lugar onde a cidade e a natureza aprenderam a dividir o mesmo espaço sem competir entre si. Existe também um forte senso de pertencimento entre seus habitantes. As pessoas demonstram orgulho em preservar os edifícios históricos, proteger o patrimônio cultural e transmitir tradições às novas gerações. Em vez de substituir o antigo pelo novo, Bergen escolheu crescer sem perder sua identidade. Talvez seja exatamente essa escolha que torne a cidade tão especial. Ao caminhar por suas ruas, fica a impressão de que Bergen não convida seus visitantes a correr. Ela convida a observar. Ao ouvir o som das gaivotas sobre o porto, sentir a brisa fria que chega do Atlântico e compreender que durante séculos foi justamente desse encontro entre montanhas e mar que nasceu uma parte importante da história da Noruega. E enquanto seguimos nossa jornada pelo país, percebemos que cada região guarda uma personalidade própria, revelando uma nova maneira de entender a essência do povo norueguês. À medida que seguimos rumo ao norte, a Noruega parece se transformar mais uma vez. As estradas ficam mais estreitas, as montanhas tornam-se mais imponentes e o oceano passa a ocupar quase todo o horizonte. Depois de muitas horas de viagem, surge um arquipélago que parece desafiar a própria imaginação: as Ilhas Lofoten. À primeira vista, é difícil acreditar que pessoas vivam em um lugar como este. Montanhas de pedra se erguem quase verticalmente a partir do mar. Pequenas praias de areia clara contrastam com águas de um azul surpreendente, e pequenas vilas coloridas
parecem ter encontrado um lugar perfeito entre a terra e o oceano. Lofoten não impressiona apenas pela paisagem, ela impressiona pela forma como seus moradores aprenderam a viver em um ambiente que, para muitos, pareceria extremo. Aqui, a natureza determina o ritmo da vida. O vento, as marés, as estações do ano e a luz do sol fazem parte das decisões do cotidiano. Em muitas das pequenas comunidades espalhadas pelas ilhas, a pesca continua sendo muito mais do que uma profissão. Ela representa uma tradição transmitida entre pais e filhos durante séculos. Todos os anos, especialmente no inverno, o famoso bacalhau do Ártico chega às águas da região, repetindo um ciclo que sustenta famílias há inúmeras gerações. É comum ver enormes estruturas de madeira espalhadas pelas vilas, onde milhares de peixes são pendurados para secar naturalmente ao ar livre. Essa técnica, utilizada há centenas de anos, continua sendo preservada até hoje. O clima frio e o vento constante criam as condições perfeitas para um processo que praticamente não mudou desde os tempos dos antigos navegadores noruegueses. Outro detalhe curioso é a presença das tradicionais cabanas vermelhas, construídas sobre estacas à beira-mar. Conhecidas como rorbuer, elas nasceram para abrigar pescadores durante as temporadas de trabalho e, atualmente, muitas foram transformadas em hospedagens sem perder sua arquitetura original. Dormir em uma dessas cabanas é experimentar um pouco da vida simples que marcou a história das ilhas. Mas talvez o fenômeno que mais desperte a curiosidade dos visitantes aconteça durante o verão. Em determinadas semanas, o sol simplesmente não desaparece no horizonte. Mesmo durante a meia-noite, o céu continua iluminado, criando uma sensação difícil de descrever. As pessoas caminham, pescam, conversam e aproveitam o tempo ao ar livre como se o dia nunca terminasse. Já no inverno, acontece o oposto. As longas noites transformam a paisagem em um cenário silencioso, frequentemente iluminado apenas pelas estrelas e, em ocasiões especiais, pelas cores dançantes da aurora boreal. Apesar de toda essa beleza, existe algo ainda mais marcante em Lofoten: o espírito de comunidade. Em lugares onde a natureza exige respeito, as pessoas aprendem desde cedo a colaborar umas com as outras. A confiança, a solidariedade e o senso de pertencimento fazem parte da vida cotidiana. Talvez seja exatamente esse equilíbrio entre força e simplicidade que torne as Ilhas Lofoten um dos lugares mais fascinantes da Noruega. E enquanto seguimos viagem, fica cada vez mais claro que este país não é formado apenas por belas paisagens. Cada região guarda uma forma diferente de viver, mostrando que, na Noruega, a verdadeira riqueza também está nas pessoas que aprenderam a transformar os desafios da natureza em um modo de vida admirado pelo mundo inteiro. Ao longo desta jornada, conhecemos cidades históricas, vales silenciosos e pequenas comunidades que aprenderam a viver em perfeita harmonia com a natureza. Mas existe um lugar onde todos esses elementos parecem se encontrar em um único cenário. Um lugar que, para muitos, representa a própria imagem da Noruega. Bem-vindos ao Geirangerfjord. Poucos lugares no planeta conseguem transmitir uma sensação tão intensa de grandiosidade. Cercado por montanhas que ultrapassam 1000 metros de altura, o fiord parece ter sido cuidadosamente esculpido pela própria natureza ao longo de milhares de anos. As águas permanecem calmas como um espelho, refletindo o céu, enquanto inúmeras cachoeiras descem pelas encostas, formando um espetáculo que muda de aparência a cada estação. Não é por acaso que este cenário se tornou um dos cartões postais mais conhecidos da Noruega. Todos os anos, viajantes vindos de diferentes partes do mundo percorrem longas distâncias apenas para contemplar essa paisagem de perto. Ainda assim,
Mesmo recebendo visitantes, Geirangerfjord conseguiu preservar algo que parece cada vez mais raro: a sensação de estar diante de uma natureza praticamente intocada. Entre as montanhas, pequenas fazendas permanecem agarradas às encostas mais íngremes. Durante séculos, famílias viveram nesses lugares, cultivando pequenas plantações e criando animais em condições que hoje parecem quase impossíveis. Muitas dessas propriedades só podiam ser alcançadas por barco ou por trilhas estreitas que desafiavam a inclinação da montanha. A vida exigia esforço, mas também criava uma ligação profunda entre as pessoas e a terra onde viviam. Ao navegar pelo fiord, o silêncio chama a atenção. Não porque não existam sons, mas porque a própria natureza assume o papel principal. O barulho da água caindo das cachoeiras, o voo das aves, o vento atravessando os vales e o movimento tranquilo das embarcações criam uma atmosfera que convida à contemplação. É um daqueles lugares onde as pessoas naturalmente diminuem o tom da voz, quase como se não quisessem interromper a paz do ambiente. Existe também um enorme orgulho nacional em preservar esse patrimônio. Os noruegueses entendem que lugares como Geirangerfjord não pertencem apenas à geração atual, mas também às futuras. Por isso, políticas de conservação, turismo responsável e respeito ao meio ambiente fazem parte da rotina da região. O objetivo não é apenas receber visitantes, mas garantir que eles encontrem a mesma paisagem que existe há séculos. Talvez seja justamente essa visão de longo prazo que explique por que a Noruega consegue manter um equilíbrio tão admirado entre desenvolvimento e preservação. Enquanto o barco segue lentamente pelas águas profundas do fiord, fica fácil compreender por que tantos viajantes descrevem este momento como um dos mais marcantes de suas vidas. Não é apenas pela beleza da paisagem, é pela sensação de que ainda existem lugares onde a natureza continua sendo a grande protagonista. E seguindo cada vez mais ao norte, nossa viagem nos levará a uma região onde o céu começa a apresentar um espetáculo completamente diferente. A Noruega é um daqueles países que nunca deixa de surpreender. Quando pensamos que já conhecemos suas paisagens mais impressionantes, uma nova região revela uma experiência completamente diferente. Desta vez, seguimos para Tromsø, uma cidade que conquistou fama mundial por oferecer um dos espetáculos naturais mais extraordinários que alguém pode presenciar. Conhecida como a capital da aurora boreal, Tromsø recebe visitantes de todos os continentes durante os meses mais frios do ano. Muitos percorrem milhares de quilômetros movidos por um único sonho: testemunhar um céu que parece ganhar vida. E basta uma noite para compreender por que esse lugar desperta tanta admiração. Quando a escuridão cobre as montanhas e os fiordes ao redor da cidade, todos os olhares se voltam para o alto. Aos poucos, uma luz delicada começa a surgir no horizonte. Em questão de minutos, o céu inteiro pode se transformar em uma imensa tela em movimento. Faixas luminosas percorrem a atmosfera em um balé silencioso, desenhando curvas que mudam constantemente de forma, intensidade e cor. O verde costuma dominar a paisagem, mas não é raro que tons de violeta, rosa e até vermelho apareçam, tornando cada apresentação absolutamente única. O mais fascinante é que ninguém consegue controlar esse espetáculo. Não existe horário marcado, nem garantia de que ele acontecerá exatamente como esperado. A aurora boreal
segue apenas as leis da natureza. Talvez seja justamente essa imprevisibilidade que faça cada aparição parecer ainda mais especial. Muito antes da ciência explicar sua origem, essas luzes já despertavam o imaginário dos povos que viviam nas regiões árticas. Diversas histórias nasceram observando o céu iluminado durante as longas noites de inverno. Alguns acreditavam que eram sinais enviados pelos deuses, enquanto outros enxergavam nelas a presença dos espíritos de antigos guerreiros. Eram formas poéticas de tentar compreender um fenômeno que parecia impossível de explicar. Hoje sabemos que tudo começa a cerca de 150 milhões de quilômetros daqui, no Sol. Tempestades solares lançam partículas carregadas que viajam pelo espaço até encontrarem o campo magnético da Terra. Ao colidirem com os gases presentes na atmosfera, essas partículas produzem as luzes coloridas que transformam o céu do norte da Noruega em um dos maiores espetáculos naturais do planeta. Mas Tromsø oferece muito mais do que noites iluminadas. Durante o verão acontece um fenômeno igualmente surpreendente. O Sol permanece acima do horizonte durante semanas inteiras, dando origem ao chamado Sol da Meia-Noite. Em vez da escuridão, a cidade permanece banhada por uma luz dourada que atravessa a madrugada. Caminhadas, passeios de barco e encontros entre amigos acontecem até altas horas, como se o dia simplesmente se recusasse a terminar. Essa alternância entre meses de luz quase permanente e longos períodos de escuridão influenciou profundamente a cultura local. Os moradores aprenderam a adaptar seu ritmo de vida às estações, aproveitando ao máximo tudo aquilo que cada época oferece. O inverno é marcado pela contemplação da aurora, pelos esportes na neve e pelo aconchego das casas aquecidas. Já o verão convida as pessoas a permanecerem ao ar livre pelo maior tempo possível, desfrutando de uma claridade que poucos lugares do mundo conseguem oferecer. Além de toda essa beleza, Tromsø tornou-se um importante centro de pesquisa científica. Universidades e institutos internacionais estudam o clima do Ártico, os oceanos, as mudanças ambientais e os próprios fenômenos luminosos que fizeram a cidade ganhar reconhecimento mundial. É um lugar onde ciência, natureza e cultura convivem de forma harmoniosa, mostrando que a curiosidade humana continua tão viva quanto as luzes que dançam sobre o céu. Seria natural imaginar que a Noruega já revelou tudo o que tinha de mais extraordinário. Mas existe um território onde a paisagem muda completamente, onde a natureza continua sendo a verdadeira dona da Terra e onde cada dia lembra o quanto nosso planeta ainda guarda lugares quase intocados. Bem-vindos a Svalbard. E é em Longyearbyen, a cidade permanentemente habitada mais ao norte do planeta, que começa praticamente toda a viagem por este extraordinário arquipélago norueguês. Cercada por montanhas cobertas de neve, geleiras e fiordes congelados, essa pequena comunidade abriga pouco mais de 2.000 habitantes, que aprenderam a viver em um dos ambientes mais extremos da Terra. Aqui a natureza continua sendo a verdadeira protagonista, e cada saída da cidade lembra que o Ártico ainda pertence muito mais aos animais do que aos seres humanos. A partir de Longyearbyen, seguimos por um território que parece pertencer a outro mundo. Em Svalbard,
O branco das geleiras domina o horizonte durante grande parte do ano. Montanhas cobertas de gelo encontram o Oceano Ártico e o silêncio é interrompido apenas pelo vento, pelo som do gelo se desprendendo ou pelo voo das aves marinhas que fazem deste um dos ecossistemas mais preservados do planeta. Embora faça parte do Reino da Noruega, viver em Svalbard significa aceitar que quem realmente dita as regras é a natureza. O clima extremo, as baixas temperaturas e as longas noites polares transformam completamente o cotidiano dos poucos moradores que escolheram chamar este lugar de lar. Existe até uma recomendação curiosa para quem deixa os limites das pequenas comunidades: estar preparado para encontrar um urso polar. Esses animais circulam livremente por boa parte do arquipélago e são considerados os verdadeiros habitantes de Svalbard. Estimam-se centenas deles vivendo na região, lembrando constantemente que, aqui, o ser humano é apenas mais um visitante em meio ao território ártico. Mas a vida selvagem não se resume aos ursos. Renas adaptadas ao frio intenso caminham tranquilamente sobre a tundra. Raposas do Ártico mudam a cor da pelagem conforme as estações, e morsas descansam sobre blocos de gelo ou pequenas praias rochosas. Durante determinadas épocas do ano, milhares de aves migratórias chegam para aproveitar o curto verão, transformando um cenário aparentemente silencioso em um ambiente repleto de vida. Outro detalhe surpreendente faz de Svalbard um lugar único no planeta. Escondido no interior de uma montanha, encontra-se o Banco Global de Sementes, um gigantesco cofre criado para preservar milhões de sementes, vindas de praticamente todos os países do mundo. Em caso de grandes desastres naturais, guerras ou mudanças climáticas severas, esse local poderá ajudar a proteger parte da biodiversidade agrícola da humanidade. É uma espécie de biblioteca da vida, construída justamente em uma das regiões mais estáveis e frias da Terra. A luz também continua desafiando nossa percepção do tempo. Durante parte do inverno, o sol desaparece completamente por vários meses. Em compensação, quando chega o verão, acontece o inverso. A claridade permanece durante 24 horas por dia, criando uma sensação quase surreal de que o tempo simplesmente deixou de seguir as regras que conhecemos. Apesar das condições extremas, pesquisadores de diversas partes do mundo vivem temporariamente em Svalbard, estudando geleiras, mudanças climáticas, vida marinha, atmosfera e fenômenos naturais do Ártico. Poucos lugares oferecem tantas oportunidades para compreender como o planeta está se transformando. Talvez seja justamente isso que torne Svalbard tão fascinante. Não é apenas sua localização remota ou suas paisagens cobertas de gelo. É a sensação de que ainda existem lugares onde a natureza permanece praticamente soberana, lembrando que nem tudo precisa ser dominado para ser admirado. Ao longo desta viagem, conhecemos uma Noruega construída pela coragem dos vikings, pela força de suas tradições, pela beleza de seus fiordes, pela tranquilidade de suas cidades e pela grandiosidade de seus fenômenos naturais. Mas é aqui, diante do imenso Ártico, que compreendemos uma das maiores lições deste país. Progresso e preservação não precisam seguir caminhos diferentes. A Noruega mostrou ao mundo que é possível crescer sem perder a conexão com aquilo que realmente importa. Talvez seja por isso que quem visita estas terras quase sempre leva consigo muito mais do que fotografias. Leva uma nova forma de enxergar a natureza, o tempo e a própria vida. E se você deseja continuar essa viagem, clique no próximo vídeo que aparece ao final e descubra lugares incríveis assistindo pela TV, no computador ou na palma da sua mão. Obrigado e até a próxima!